Bom dia, hoje sexta-feira, 11 de dezembro, estamos dando início à nossa reunião matinal. Vale o destaque aqui, os protestos no domingo pró-impeachment. Vamos ver aí os políticos preocupados, principalmente do governo, em relação às manifestações e a adesão por parte da população. E, novamente, ali um acirramento entre Temer, PMDB, e Dilma, do PT. Na quarta-feira se encontraram, falaram que o terreno era fértil, tudo isso. E aí, na quinta-feira, ela acaba interferindo no partido. O Temer já anunciou, se interferir ou se interferisse, poderia ter o rompimento PMDB versus PT. Mais motivo aí para discussão, para briga nesse cenário. E o governo tentando trabalhar com recesso. Lá fora, bolsas em queda, petróleo caindo, minério também. Então, o cenário é altamente desafiador, puxado também pelas bolsas da China. Além disso, proximidade da reunião do Fed, na Europa caindo mais de 1%, Estados Unidos futuros caindo 0,7%, e óbvio que aqui o futuro também queda, o que vai puxar a nossa bolsa aí para baixo. Mas para comentar sobre tudo isso, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Olá, bom dia a todos. Encerrando aqui a última reunião da semana, reunião matinal. Lá fora a gente tem dois indicadores para destacar. Primeiro, a inflação da Alemanha, que teve uma alta de 0,1%, inflação ao consumidor veio em linha com o que o mercado esperava, e 0,4% na comparação anual, também em linha. O outro é o indicador da China, novos empréstimos totalizaram mais 700 bilhões de yuans, dá mais ou menos 110 bilhões de dólares, veio acima do último resultado, que foi de 500 bilhões de yuans, e também acima dos 600 que eram aguardados pelo mercado. Um dos principais resultados que têm sido acompanhados, porque esses novos empréstimos basicamente são um termômetro para ver se a política que o governo está fazendo de estímulo está funcionando ou não, se os bancos estão conseguindo emprestar, se a população está demandando esses novos empréstimos, então se está confiando, e então é um indicador bem positivo. Seria bem justificável que isso puxasse as bolsas por lá, principalmente pela Ásia. Mas a gente vai destacar aqui, existe uma preocupação na China com o desaparecimento de um dos maiores bilionários do país, a 17ª pessoa mais rica do mundo. O nome dele é meio difícil, é Guo Guangchang. Ele é dono do Clube Med, dono do Cirque du Soleil, um dos principais empresários do país. A gente não sabe, vou dar só um panorama como que estava. Faz umas 2 semanas, se eu não me engano, ou no começo da semana passada, que 2 das principais corretoras da China elas foram indiciadas com suspeitas de corrupção. Então, várias denúncias lá, o governo chinês fica bem em cima quanto a isso. E esse empresário, ele também estava ligado a essas suspeitas, e além disso, já tinha sido indiciado suspeita anterior, mas com as investigações em cima dessas corretoras, parece que o cerco aproximou dele, e desde o final de quinta-feira à noite ele está desaparecido. As pessoas não sabem se ele está colaborando com o governo e dando informações, ou se o governo realmente sumiu com ele, justamente para tirar informações dele à força. Bom, enfim, o fato é que isso puxou as bolsas por lá para baixo, não só da China, mas como de diversas bolsas da Ásia, que se juntam às bolsas da Europa e os futuros de Nova York, que já estão num mau humor com a proximidade da reunião do Fed da semana que vem, dia 16, e também estão com uma maior aversão ao risco, visto que está praticamente decidido que eles vão subir juros na próxima reunião. Hoje a gente vai ter lá nos Estados Unidos ainda vendas no varejo e inflação de preços ao produtor e confiança da Universidade de Michigan. 3 indicadores importantes, a maioria vai sair 11h30, mas de qualquer forma acho que nenhum tem força suficiente para provocar uma mudança na decisão da semana que vem. Indo para a parte doméstica, a gente teve hoje pela manhã principalmente alguns destaques políticos, nenhum indicador tão relevante. A gente, como o Celso falou, vai ter os protestos no domingo. A gente existe uma previsão de que ocorram protestos em 26 estados, Distrito Federal, e em cerca de 108 cidades. É o primeiro de uma série de protestos que os movimentos estão organizando. Como o Celso falou, a gente teve no começo da semana com a carta do Temer que foi divulgar, que vazou. O Temer reclamava muito que a Dilma interferiu no passado em assuntos do PMDB. Então, toda aquela história que a Dilma estava ajudando o Kassab a tentar
chamar pessoas do PMDB para o partido do Kassab e tentar tirar um pouco do poder do PMDB. Foi algo bem colocado na carta do Temer, ele reclamou muito com a Dilma disso. A Dilma falou que tudo bem, que ia atender aos pedidos dele, mas passou 2 dias disso e a Dilma pediu para o seu ministro dos Transportes para que um dos seus deputados trocasse de partido para o PMDB, o deputado que fosse do Rio de Janeiro, para que ele desse mais força para o Pisciani, que é o que era o líder do PMDB na Câmara e que é um dos principais aliados da Dilma, algo que foi rejeitado pelo ministro do PR e que o Michel Temer ficou bastante irritado quando soube, e ele determinou ontem que todas as novas filiações de deputados têm que passar pela Executiva Nacional. Então, a ala pró-impeachment ficou bem irritada e falando que o movimento de romper com o governo está cada vez mais próximo, entre PMDB se rompendo com o governo. Outros 2 destaques entre figuras importantes na economia são do Levi e do Tombini. O Tombini, ele indicou novamente que pode subir juros no começo do ano que vem. Ele citou que o Banco Central é uma instituição independente e que ele não pode ficar ligado aos problemas do fiscal que não estão sendo, as medidas que não estão sendo aprovadas, e que ele não limitará suas ações pelos possíveis impactos fiscais. Então ele afirmando que pode sim subir juros no começo do ano que vem para trazer inflação para a meta em 2017. O outro destaque é com o Joaquim Levy, também na parte do fiscal. O Joaquim Levy, que determinou que ano que vem, 2016, tem uma meta de superávit primário de 0,7% do PIB, ele tem poucos aliados defendendo isso, principalmente do governo, tem tomado várias críticas, e numa nova queda de braço com o seu principal opositor de fogo amigo, que é o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. O Nelson Barbosa está propondo que essa meta seja revisada para em torno de 0%, é meta zero, então digamos assim, então recuando de 0,7 para 0, para que tenha uma maior flexibilidade no orçamento no ano que vem, visto que vai ser bem difícil atingir o 0,7% prometido pelo Levy. O ministro do Planejamento já teve diversos senadores da base aliada se pronunciando a favor, como a Gleisi Hoffmann, o Eunício Oliveira, o Romero Jucá. Então, o Levy, quando soube disso, ele ameaçou que se realmente for trocada essa meta de superávit, ele vai abandonar o cargo. Mais uma vez, o Joaquim Levy ameaçando deixar o governo. Por fim, antes de passar para o Celso, o único destaque é que o último destaque, é que o governo segue com seu plano de evitar o recesso, que vai do dia 22 de dezembro ao dia 2 de fevereiro. O governo, então, achando que é melhor que não tenha esse recesso para suas pretensões de evitar o impeachment da presidente. Mas esse duelo ainda promete novos capítulos na semana que vem. Tá bem difícil de prever se realmente vai ter recesso ou não. Agora sim, vou devolver para o Celso. A gente se vê no final do dia, no fechamento de mercado, aqui mesmo na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. É isso aí, manifestações no domingo, vamos ver as repercussões em relação a isso. Mas a gente tem conversado com vários cientistas políticos, eles falam que é muito mais importante as manifestações via redes sociais do que o povo mesmo na rua. Vamos lá, o fluxo na casa ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em 51 milhões de reais. Destaques na compra só para Ultrapar. Destaques na venda para Petro 4, Vale 5 e 3 e BBTG 11. Das duas pontas, Loja Renner, Itaúsa, Itaú, Bradesco e Klabin 11. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 44 milhões de reais. Destaques na compra para Vale 3, Banco do Brasil, Braskem e Pão de Açúcar. Destaques na venda para Bradesco, Itaú, Ambev, Vale 5, Jet 4. Nas duas pontas, Petro 3. Petrobras, o minério atinge o menor patamar em 12 anos, é isso mesmo. Com declarações da OPEP de que vai manter a oferta, e aí a Agência Internacional de Energia falou que isso fica muito complicado, o preço tende a ceder. O preço do minério apresentava queda, as empresas petrolíferas também caíam, a BP, a British Petroleum, apresentava uma queda de 1,88% mais cedo, e a Royal Dutch Shell apresentava uma queda na casa de 2,7% no mesmo horário. A gente segue cético com o call em Petrobras, reiteramos o nosso call short pro ativo por conta do dólar elevado, por conta do petróleo em queda e também da sua alavancagem financeira. Hoje, destaque no valor é de que a companhia não está conseguindo vender alguns blocos ali, participações no pré-sal. É óbvio, com esse petróleo em queda, quem é que vai querer comprar? A Moody's botou em revisão e rebaixou algumas companhias brasileiras. Destaque
para a Vale, que foi rebaixada, mas ela falando também por conta da situação brasileira. A gente segue recomendando short em Vale pela desaceleração chinesa, preços do minério ainda para baixo. Nos bancos, a Moody's colocou em revisão para possível rebaixamento por conta do país. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Daicoval e ABC. Braskem e o acordo sobre o preço da nafta. Enfim, a novela acabou. Saiu e vai ter um pequeno prêmio em relação ao preço ARA, Antuérpia, Roterdã e Amsterdã. A gente segue 7 com o preço Braskem que explodiu, subiu muito, a gente já destacou aqui, por conta de 3 motivos. Um resultado por conta do hedge cambial também. Aí veio acima do esperado, possível acordo, né, com a Petrobras e os preços menores de petróleo, que aí influenciam o preço da nafta, matéria-prima principal, insumo para a cadeia petroquímica. BVMF anunciou suas despesas, né, orçamento para o ano que vem e CAPEX. Ela elevou o CAPEX dos investimentos. A gente não vê isso como positivo. Além disso, acreditamos que BVMF tem tudo para fazer uma oferta maior pela CETIP, onde ela já ofereceu R$ 39,00 e o Conselho de Administração da companhia negou essa oferta. Acreditamos que a oferta tende a subir. Além disso, a revisão da Moody's para Gerdau colocou em revisão e falando que pode rebaixar em breve por conta do cenário altamente desafiador. A gente segue short no setor de siderurgia, mas o nosso short é em uns 5. BRPR, a GP Investments, falou que ia comprar 62,8%, pode efetuar uma OPA, oferta pública de ações, a R$10. Seria um prêmio em relação às ações que fecharam ontem, mas vale lembrar que R$10 a ação estava negociando no dia 5 de novembro, pouco mais aí de um mês. Telefonia, possível elevação de impostos e ICMS pode pesar nas companhias aí, os estados relevando o ICMS para a telefonia, pode pesar, a gente segue gostando de Vivo, dada a forte geração de caixa, aos baixos investimentos, a excelente gestão da companhia e a distribuição de dividendos que ninguém acredita que sejam altos. Sul América afirmou que não distribuirá mais dividendos trimestrais, só anuais. É outro destaque aí, poderia até pesar um pouco no ativo que subiu muito no mês passado. Comentário da nossa mesa de BTC, destaque para Petro 3, Braskem, Embraer, Natura, BRPR, Duratex e Múltiplos. A gente vai ficando por aqui, né? Lembrando que às 11h30 a gente tem o nosso XP Connection para falar sobre ainda o mercado, sobre esses impactos da política no mercado e também a nossa bolsa aí em queda com dólar para cima. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, uma excelente sexta-feira a todos e até às 11h30. Mas lembrando, hoje participarei do Conta Corrente. Ontem foi o Jornal Hoje, onde falei sobre a possibilidade de rebaixamento do rate no Brasil. Hoje ainda não tem a pauta, mas a partir das 9 horas até as 9h15 estarei no Conta Corrente. Espero todos lá. Um grande abraço e até lá.